Efésios capítulo 1, a partir do verso de número 15, diz assim: por isso também, tendo ouvido falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus, e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus, muito acima de todo principado e autoridade e poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Agora, Efésios capítulo 2, de 5 a 7. Estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. A passagem, meus irmãos, que nós acabamos de ler, ela é riquíssima. Nós poderíamos passar aqui várias manhãs, considerando verso por verso dos textos lidos, mas em função do tema que nós estamos abordando, a doutrina bíblica da igreja e da sua missão, nós vamos considerá-lo, tendo como foco a doutrina bíblica da igreja. Vimos na semana passada que o Senhor Jesus, ao dirigir-se a Pedro como representante dos apóstolos, e sendo os apóstolos o fundamento da igreja, em virtude de nos terem registrado e legado o Novo Testamento, a palavra de Deus, nós aprendemos que as palavras de Cristo a Pedro são as palavras de Cristo à sua igreja e ao seu povo de todos os tempos e de todas as épocas. E o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, declarou e nos ensinou em Mateus 16, 18 e 19, que Ele é a pedra angular e principal, eleita e preciosa. E de acordo com Efésios 2, 20, sobre esta pedra angular e principal, nós temos o fundamento dos apóstolos, o Novo Testamento, a palavra de Deus. E temos sobre o fundamento dos apóstolos as pedras vivas, a própria igreja, o edifício divino, a igreja do Senhor. Aprendemos também que Jesus, além de ser o fundamento, o alicerce de sua igreja sólido, Ele é o mestre de obras da igreja, e Ele prometeu edificar, construir, e Ele afirmou: a minha igreja, a igreja lhe pertence, porque de acordo com as Escrituras, como vimos, Ele a comprou com o seu próprio sangue. Aprendemos também uma promessa maravilhosa, de que as portas do Hades, elas não prevaleceriam contra a igreja. O mundo dos mortos era comparado a uma grande fortaleza, e quem adentrava nesta fortaleza pelas portas da morte, estas portas se fecham atrás daqueles que entram. Ninguém sai desta fortaleza, do mundo dos mortos. Mas Jesus declarou em
em Apocalipse 1,18, que ele tem as chaves do Hades e as chaves da morte. E ele saiu de lá, do mundo dos mortos, porque ele foi ressuscitado. E ele exorta a sua igreja a não temer a morte, porque as portas da morte, do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja, porque ele nos ressuscitou espiritualmente e nos ressuscitará. Aprendemos também que as portas do Hades simbolizam Satanás e o império das trevas, e todas as suas astutas ciladas, as suas artimanhas, e o melhor da inteligência maligna para atacar a igreja, porque Satanás não é reativo, ele é proativo. Jesus deixou claro, e a promessa não é de que a igreja cumprirá a missão em mar de almirante. Ele disse: as portas do inferno não prevalecerão, portanto, elas atacarão a igreja. E a promessa não é de tempos fáceis, mas de confronto, de oposição, de adversidade, de confronto, de ataque espiritual maligno. Mas a promessa é a de que a igreja será vencedora. Aprendemos que Jesus deu a Pedro as chaves do reino dos céus. As chaves, meus irmãos, para abrir as portas do reino é o Evangelho, porque Jesus ensinou em João 3 que para entrar no reino e ver o reino tem que nascer de novo, e nós aprendemos que o novo nascimento, a obra da regeneração, é produto do Espírito Santo pela palavra, pelo Evangelho. Portanto, as chaves simbolicamente significam a pregação do Evangelho. E Pedro abriu as portas do reino dos céus para os judeus, quando em Atos 2 ele pregou. Ele também usou estas mesmas chaves, a pregação do Evangelho, quando em Atos 8 ele abriu a porta para os samaritanos. E Pedro usou estas chaves quando em Atos 10 ele abre as portas para os gentios, lá em Cornélio, na casa de Cornélio. A pregação. Vimos também que foram dados a Pedro, aos apóstolos e à igreja, a autoridade para ligar e desligar, ou seja, a autoridade para permitir e proibir em matéria de doutrina e em matéria de caráter e de conduta. A igreja está investida de autoridade para colocar sob disciplina e tirar da disciplina. E quando a igreja na terra exerce a sua autoridade de acordo com a vontade e a revelação do céu, nós temos o aval, o endosso, a confirmação celestial para todas as decisões que forem tomadas na terra. Portanto, o que desligares na terra será desligado do céu, o que ligares na terra será ligado no céu. Isso significa, e nós vimos duas lições importantes. A primeira, a igreja é revestida de autoridade, e aqueles que desprezam a disciplina da igreja, quando ela a exerce como representante de Deus e em seu nome, se esquece de que os céus dão o aval e ratificam as decisões da igreja na terra, quando tomadas sob a direção divina e fundamentadas na revelação divina. Também aqueles que querem usar desta passagem para não serem contrariados e para dominarem a igreja, lembrarão que esta autoridade é delegada, não é própria. Portanto, só pode ser exercida de acordo com a vontade do delegante. E o delegante é o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, na passagem de hoje, nós vamos considerar a natureza da igreja como corpo de Cristo. Nós consideraremos o fato de que Cristo é a cabeça, a autoridade suprema da igreja. E nós consideraremos o fato de que a autoridade mencionada por Jesus, de lhe dar as chaves do reino, a autoridade para regulamentar em matéria de doutrina e em matéria de conduta, e também a promessa de que as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja, elas encontram, meus irmãos, um fundamento bíblico-teológico muito importante aqui na carta de Paulo aos Efésios, quando nós aprenderemos o que Deus fez com Cristo e o que Deus fez conosco, e em virtude da nossa união com Ele, fez com Ele, fez também conosco, em virtude da nossa união com Ele. E então nós aprenderemos a autoridade espiritual
da igreja e compreenderemos as primeiras declarações desta conferência sobre a doutrina da igreja, quando dissemos que ela é a instituição mais importante que há sobre a face da terra, também a instituição mais poderosa que há sobre a face da terra. Não é à toa que Satanás dá o melhor da sua inteligência maligna para obstruir, frear, impedir a igreja de ser igreja de Jesus Cristo e de, revestida com a sua autoridade, cumprir o seu papel na terra. Com esta compreensão, meus irmãos, isso nos motivará a valorizar a igreja. Em último lugar, nós vamos perceber algo muito importante, que as Escrituras valorizam a individualidade, não o individualismo, que é produto da filosofia liberal, porque a igreja de Jesus Cristo, ela é vista como corporativismo, como comunidade. Então nós valorizaremos a igreja e compreenderemos que cristão isolado da igreja, numa caminhada solitária, uma falta de envolvimento com o corpo e com a igreja de Jesus Cristo, denuncia um cristão doutrinado, mal doutrinado, ou com uma doutrina equivocada, porque ninguém pode prescindir da igreja, porque ela é imprescindível nos planos de Deus para nós. Portanto, se estivermos no centro da vontade de Deus, daremos à igreja de Jesus Cristo o seu real valor. Consequentemente, a nossa postura para com a igreja mudará da água para o vinho. Nesta passagem, meus irmãos, de Efésios, capítulo 1, a partir do verso 15, nós observamos que se trata de uma oração. E se os irmãos analisarem atentamente esta oração, nós ficaremos envergonhados com as nossas pobres petições, tão individualistas, egoístas e centralizadas em nós mesmos, ao analisar uma oração onde, de fato, a primeira metade do Pai Nosso e dos 10 mandamentos é que importam. E nós observaremos, meus irmãos, a profundidade da oração de Paulo e os seus desdobramentos para a vida espiritual da igreja. E eu quero, meus irmãos, começar, olhem para o verso de número 17. Paulo pede para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação. Ele está se referindo ao Espírito Santo, embora em nossas versões a palavra Espírito esteja com letra minúscula. É claro que ele não está pedindo o batismo no Espírito Santo, porque ele já disse que o Espírito Santo é o selo de Deus na nossa vida. Então ele não pede o Espírito para quem não tem. Ele já disse que quem crê é selado com o Espírito Santo da promessa e que o Espírito Santo é o penhor da herança. Portanto, ele não está tratando de um pedido de uma entrada do Espírito para quem não tem. Ele está pedindo a Deus que dê o Espírito de sabedoria e de revelação, porque sem a manifestação do Espírito Santo em nos dar sabedoria e abrir para nós a sua revelação, nós jamais compreenderemos o que Deus revelou. E ele diz que este espírito de revelação será dado por Deus no pleno conhecimento ou pelo pleno conhecimento. Portanto, à medida que o crente avança no conhecimento da pessoa de Deus, através das verdades doutrinárias reveladas por ele mesmo nas Escrituras, Deus vai lhe dando o espírito de revelação e de sabedoria, e ele vai aprofundando o seu conhecimento da pessoa do Senhor, porque o espírito de revelação e sabedoria lhe é dado, e no pleno conhecimento total, ele vai crescendo na compreensão da revelação. Por isso, verso 18, ele afirma: sendo iluminados os olhos do vosso coração. O coração é uma palavra, é um conceito bíblico para descrever a totalidade do nosso ser interior. Ela descreve tudo o que somos interiormente. O centro da personalidade é o âmago do ser humano, é o lugar onde Deus fala, é o lugar onde Deus habita no coração do homem. Portanto, é o cerne do ser humano, é o coração. E o coração humano tem olhos que podem enxergar. No entanto, nós sabemos, meus irmãos, para que uma pessoa enxergue, duas coisas são necessárias. Primeira, que ela tenha olhos perfeitos.
Um cego não pode enxergar, ele tem deficiência visual. Em segundo lugar, é necessário que haja luz. Qual a diferença entre uma pessoa que tem visão perfeita e uma pessoa cega, ambos dentro de um lugar onde não há luz nenhuma? Nenhum dos dois enxergam, porque para enxergar é preciso ter olhos, mas boa visão, sem luz não se enxerga nada. Por isso Paulo está pedindo que os cristãos sejam iluminados, que o espírito de revelação e de sabedoria ilumine, clareie, assim como os meus olhos físicos precisam desta luz para eu enxergar as letras desta Bíblia e ler. Os olhos do coração precisam da claridade de Deus. Se Deus não iluminar os olhos do coração, eles não enxergarão absolutamente nada. Por isso as pessoas olham para Jesus de Nazaré e não conseguem enxergar nele o Cristo, o Filho de Deus, porque falta a iluminação dos olhos do coração. E Paulo ora pedindo para que o Espírito Santo, que é o Espírito de revelação e de sabedoria, ilumine os olhos do coração. Sabe com que propósito? Observe no texto, verso 18. Para que? Esta expressão indica propósito. Com que propósito os olhos do coração precisam ser e devem ser iluminados? Paulo vai nos dizer 3 coisas. 3 propósitos que justificam a sua petição para que os olhos do coração sejam iluminados. Em primeiro lugar, para que saibais. E os irmãos sabem que o verbo saber e conhecer nas Escrituras é bem diferente desta compreensão meramente teórica e acadêmica do conhecimento no mundo ocidental, formatado pela cultura grega. Conhecer, segundo as Escrituras, envolve relacionamento pessoal e experiência concreta. Uma pessoa pode conhecer tudo sobre a doutrina da unção, as palavras hebraicas e gregas, todas as vezes em que elas ocorrem no Velho e no Novo Testamento, sabem explicar que reis, profetas e sacerdotes eram ungidos e em quais situações, mas ele pode não conhecer a unção em sua própria vida. E do ponto de vista bíblico, quem nunca experimentou a unção, mesmo que conheça toda a teoria sobre a unção, ainda não sabe o que significa ser ungido. E Paulo está orando e pedindo a Deus, para aqueles que o Senhor já selou com o seu Espírito, que é o penhor da herança que eles herdarão, eu peço, concede-lhes o Espírito Santo, o Espírito de revelação e de sabedoria, para que os olhos do coração deles sejam iluminados e eles saibam, conheçam em sua própria experiência 3 coisas. A primeira, qual seja a esperança da sua vocação. A palavra vocação traduz aquela palavra grega, o verbo chamar, que nós vimos na semana passada. Vocacionar ou chamar é a mesma coisa. Nós aprendemos que a palavra igreja é a tradução de uma palavra grega, eclésia, composta de uma preposição ek, que dá a ideia de movimento daquilo que está de dentro para fora. E a palavra, o verbo kaleo, que é chamar. Portanto, a igreja é constituída daqueles que foram chamados para fora, da morte para a vida, das trevas para a luz, da incredulidade para a fé, do pecado ao arrependimento. Nós vimos isso na semana passada. Portanto, Paulo ora para que nós compreendamos a esperança da nossa chamada. Deus nos chamou, e quando Deus nos chamou, com certeza nenhum de nós vislumbrava a totalidade de tudo quanto esta vocação ou chamada encerra. Quando Jesus, à beira-mar, chamou os 2 irmãos, Tiago e João, André e Simão, naquele momento em que Jesus os chamou, será que eles tinham noção de que se tornariam apóstolos do Supremo Senhor do céu e da terra? Que milênios se passariam e eles seriam o fundamento da igreja de Jesus Cristo? Será que eles tinham a ideia, o vislumbre, a percepção de tudo que aquela chamada, aquela vocação encerrava?
a plenitude daquela chamada? Com certeza não. Será que quando Abraão foi chamado para deixar a sua terra e a sua parentela, ele se deu conta de que ele entraria para a história e séculos e milênios se passariam e ele seria considerado o pai da fé? Não. Por isso Paulo pede a Deus para que os olhos do coração sejam iluminados, para que nós conheçamos, meus irmãos, a esperança da nossa chamada. Quando Deus nos chamou, Ele nos chamou para ser algo, discípulos, e para fazer algo. E nós devemos orar, porque esta chamada, ela cria em nós uma expectativa, uma esperança. Quais são os projetos, os planos? É a magnitude da chamada. E nós, meus irmãos, precisamos pedir a Deus que ilumine o nosso coração para compreender a grandeza dessa chamada e todos os desdobramentos e bênçãos que essa chamada reserva para nós. Em segundo lugar, os olhos do coração precisam de luz, e Paulo ora para que esta luz do Espírito seja dada, porque eles também precisavam saber, em suas próprias vidas e experiências, as riquezas da glória da sua herança nos santos. Irmãos, as riquezas, diz o texto bíblico, da glória da sua herança, a herança de Deus. A salvação é descrita por Pedro em 1 Pedro 1,4, que Deus nos regenerou pela ressurreição de Cristo para uma viva esperança e para uma herança imarcessível, não é? Incontaminável, que está reservada. A salvação, ela é metaforicamente comparada e descrita como uma herança que se herda. E Paulo ora para que, se os olhos do coração forem iluminados, nós iremos compreender e saber as riquezas gloriosas desta herança. É como se alguém lhe prometesse uma herança, e você sabe que vai herdar, mas você não sabe se esta herança é de uma riqueza gloriosa. Você não tem ideia do que você vai herdar. Então o testamento é lido, e você descobre que você vai ficar apenas com o cachorro e o papagaio daquele homem trilionário, porque ele dividiu a sua herança e deixou o melhor para muita gente, para você, o papagaio de estimação dele e o cachorro dele de estimação. Você ficou com quase nada da sua herança. Irmãos, a nossa salvação, o que nós herdaremos, é uma herança rica, uma riqueza gloriosa, portanto é eterna e é divina, porque isso caracteriza a palavra glória. E nós precisamos ter noção, saber as riquezas gloriosas desta herança, para amar o céu. Quando alguém fica doente, nenhum de nós gosta, mas nós pregamos o céu para os outros, mas o céu não é bom para nós, ou para as pessoas que nós amamos. É muito bom falar de Cristo para os outros, mas quando Deus ameaça chamar alguém que nós amamos, então nós entramos em pânico, porque não queremos perder, porque nós não nos damos conta que há uma herança cuja riqueza é gloriosa. Quando nós conhecemos experimentalmente a riqueza gloriosa da herança do que nós herdaremos, nós nos animamos para evangelizar, nós nos confortamos diante das vicissitudes da vida. Por quê? Porque nós sabemos que a herança que Deus nos deu, Cristo é o herdeiro e nós somos os co-herdeiros. Nós não éramos idôneos de participar desta herança, mas Ele nos fez idôneo para participar desta herança nos santos, e ela é de uma riqueza gloriosa. Portanto, a chamada nos remete para o passado, quando Deus nos chamou na nossa conversão. A herança nos remete para o futuro, aquilo que herdaremos. Mas agora Paulo ora por um terceiro propósito. O objetivo é que Deus e o Espírito Santo, o Espírito de revelação e de sabedoria, Ele ilumine os olhos do coração. Primeiro, para que saibamos a esperança da nossa chamada, as riquezas gloriosas da nossa herança. E agora, verso 19, qual a suprema grandeza do seu poder para conosco. Meus irmãos, nós temos aqui o apóstolo Paulo
dizendo coisas extraordinárias. Ele pega palavra após palavra para tentar nos dar um vislumbre do poder de Deus, que nos interessa. E nós vamos entrar no tema da igreja a partir exatamente do poder de Deus, porque nós precisamos conhecer a suprema grandeza. A palavra suprema no grego significa aquilo que excede, aquilo que vai além, aquilo que se torna tão transcendente, tão acima e tão além, que é absolutamente incomparável. Paulo está dizendo que o poder de Deus é de uma grandeza. A palavra grandeza traduz uma palavra que tem a mesma raiz da palavra mega. Tudo quanto é mega é porque é grande, mega construções. Irmãos, o poder de Deus é de uma grandeza suprema, que excede tudo e todos os limites imagináveis e possíveis. Excede, vai além, muito além. E Paulo ora, pedindo: Deus, ilumina os olhos do coração do teu povo, da tua igreja, daqueles que o Senhor já selou com o seu Espírito, para que eles conheçam na sua própria experiência esse poder, dínamos, poder, da onde vem a palavra dinamite, o poder de Deus, esse atributo divino, é de uma grandeza suprema, diz Paulo. E a igreja, os cristãos, precisam conhecer a suprema grandeza desse poder de Deus. Porque quando a igreja, meus irmãos, adora o Todo-Poderoso, ela não se acovarda diante de um endemoniado, ela não se acovarda diante da perseguição. O que se dá, meus irmãos, com a igreja de Cristo é um desconhecimento dos atributos do Deus ao qual ela adora. Portanto, o fracasso da igreja começa na doutrina de Deus. Quando nós o desconhecemos, a nossa prática, meus irmãos, ela é derivada da nossa doutrina. A ortodoxia, a reta doutrina, ela gera a chamada ortopraxia, a conduta, a prática certa. Nós conhecemos o poder de Deus, a suprema grandeza desse poder, e Paulo diz: para conosco. Esse poder é para conosco. Nós somos salvos, isso é produto do poder de Deus. Se agora uma pessoa estivesse aqui falecida, dentro de um caixão, e alguém orasse e ela se levantasse, isso não chega aos pés do milagre, do novo nascimento. Nós somos um milagre de Deus, nós somos produto da suprema grandeza do poder de Deus, que já está se manifestando para conosco, os que cremos. E esse verbo indica continuidade. Nós que no passado confiamos e acreditamos e cremos e continuamos hoje crendo. Portanto, o poder de Deus, meus irmãos, é para conosco, é para os que exercem fé, é para os que creem em Cristo. E aí Paulo vai dizer que este poder, dínamos, que tem uma grandeza suprema, que se manifesta para com os que creem, Paulo diz que é segundo a operação da força do seu poder. A palavra operação, no grego, energeia, da onde vem a palavra energia. Em outras traduções é segundo a atuação. Outra tradução, segundo a eficácia. Observe, meus irmãos, operação, atuação ou eficácia. Da força, a palavra força traduz a palavra kratos, nós a conhecemos. Democracia, kratos, poder do povo. Burocracia, poder administrativo. Por assim dizer, nós temos que conhecer o poder de Deus. É o kratos, é a força. E aí vem mais uma terceira palavra, iskos, que significa força e poder. Paulo usa dínamos, energeia, kratos, iskos. 4 palavras que são quase que como sinônimos, superlativo após superlativo, para exaltar a grandeza do poder de Deus, que é suprema. Irmãos, observem, uma arma tem poder. E por causa do poder desta arma, ela lança sua bala com força. E quando a força da bala, por causa do poder da arma, ela atinge, ela faz um buraco, é uma operação. Então a operação é o resultado, é o produto da força do poder. O poder tem força.
E quando a força do poder se manifesta, há um resultado. O poder de Deus tem força. Por isso, quando nós oramos, o diabo tem que se retirar, a casta tem que se retirar, o principado, é a operação, é a atuação, porque o poder de Deus é eficaz, ele opera. E Paulo está dizendo que nós, igreja, precisamos conhecer esse poder que tem força. E quando a força desse poder se manifesta, tem atuação, tem eficácia, tem resultado. Novo nascimento, libertação, a manifestação de Deus. Irmãos, diante disso, cabe perguntar: nós somos crentes que conhecemos o poder de Deus na nossa vida? Passamos tanto tempo, irmãos, justificando as nossas quedas, explicando os nossos fracassos morais, éticos, de caráter e de conduta, atribuindo ao nosso temperamento, à nossa herança, aquilo que nós herdamos geneticamente, ou projetando nos outros, nas circunstâncias, o que nós somos e o poder de Deus. Irmãos, o poder de Deus é de uma grandeza suprema, e Ele opera, Ele é capaz de nos livrar da força escravizadora, atrativa e sedutora do pecado, do mundo, das forças malignas. Esse é o poder que Paulo ora. Deus, eu oro para que o Espírito Santo, o Espírito de revelação e sabedoria, jorre luz nos olhos do coração, para que a igreja conheça da sua própria experiência a esperança da chamada, a riqueza gloriosa da herança e a suprema grandeza do teu poder, que quando se manifesta, opera porque tem força, imbatível, invencível. Paulo, meus irmãos, vai nos dar dois grandes exemplos históricos, públicos e concretos da atuação, da força, do poder de Deus, cuja grandeza é suprema. A primeira, verso 20, que operou, é o verbo energeia, que já vimos lá na frente, no verso 19, que operou em Cristo. Essa força do poder operou primeiro em Cristo, sabe como? Ressuscitando-o dentre os mortos. Em primeiro lugar, a morte foi vencida pela ressurreição. O maior de todos os inimigos do homem, a morte. Nunca ninguém venceu a morte. As portas do Hades, quem entra na fortaleza do mundo dos mortos, estas portas se fecham por detrás, ninguém sai mais. Mas o poder de Deus se operou em Cristo e a morte foi vencida. Em segundo lugar, fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus, a exaltação, a ascensão. Duas demonstrações públicas e históricas da suprema grandeza do poder de Deus: a ressurreição dentre os mortos e a entronização, a ascensão e o fazer Cristo assentar-se à direita de Deus o Pai nos céus, o lugar de autoridade e de suprema honra. Não há no universo lugar de honra mais exaltada do que estar à direita de Deus, o Pai. E deste trono exercer autoridade. Por isso ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide. O ide, o fundamento do ide, é essa autoridade de Cristo entronizado nos céus. Então, irmãos, observem que esta entronização à direita da majestade nas alturas, como diz Hebreus, foi muito acima de todo principado e autoridade e poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Ou seja, quando a morte foi vencida pela ressurreição e Cristo foi entronizado, ele foi entronizado sobre todo o poder do mal. Paulo fala do império das trevas. As trevas lideradas por Satanás têm um império, principados, autoridades, poder, domínio, e assim por diante. Cristo, meus irmãos, foi entronizado sobre todo o mal, sobre todos os seres angelicais, bons ou maus,
santos ou malignos, tudo está debaixo do trono de Cristo, porque Deus, meus irmãos, o entronizou muito acima, não só dos anjos bons e maus, mas tudo que se nomeia, tudo aquilo que se dá nome, não só neste século, mas também no vindouro. E diz mais, que Deus o Pai sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Ou seja, Cristo agora está entronizado à destra da majestade nas alturas. E o poder da morte, por causa da operação, da força do poder de Deus, cuja grandeza é suprema, venceu a morte. Cristo foi entronizado à destra da majestade, à direita da majestade nas alturas, sobre todo o mal, sobre todos os seres e sobre todo o universo. Ele é o Cristo cósmico, Ele é o Senhor soberano, absoluto, de todo o universo material e de todo o universo inteligente que há sobre a face da terra. Tudo está sujeito debaixo dos pés de Cristo. Agora os irmãos observem que o apóstolo vai dizer que para ser cabeça sobre todas as coisas, ainda faltava uma instância que estava sendo criada no Pentecostes, que não poderia ficar fora do domínio, da soberania, do senhorio de Cristo, a igreja. E para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja. Jesus foi dado por Deus o Pai à igreja, para ser o cabeça da igreja. E o cabeça da igreja é o cabeça do universo. Cabeça é autoridade, é liderança, é aquele que preside. A Bíblia está dizendo, meus irmãos, que Deus o Pai exerceu poder ressuscitando Jesus, entronizando Jesus, sujeitando tudo e todos debaixo dos pés de Cristo, e dando Jesus à igreja na qualidade de cabeça. É por isso que a igreja tem a promessa dele, quando ele disse que as portas do Hades, da morte, que foi vencida pela ressurreição, e de Satanás e seu império, que foi vencido pela entronização e sujeição debaixo dos seus pés, ele prometeu: as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja. Por quê? Porque o fundamento da igreja, a rocha angular, principal, eleita e preciosa, é Cristo. Além de ser a rocha e o mestre de obras, aquele que constrói e edifica a sua igreja, ele é cabeça da igreja, autoridade suprema da igreja. Ele preside a igreja, ele lidera a igreja. Acontece que o cabeça da igreja também é o cabeça do universo. Por isso a igreja, meus irmãos, é a instituição mais poderosa que há sobre a face da terra, porque o líder dela é o líder do universo. O Senhor dela é o Senhor do universo. O cabeça da igreja é o cabeça do universo. É por isso que a igreja tem que ser ousada na proclamação do Evangelho, no cumprimento da missão, porque ela tem como líder e cabeça, que sobre ela preside, o Senhor soberano do universo. Portanto, quem é, meus irmãos, a igreja? Jesus foi dado à igreja como cabeça, que é o seu corpo. A igreja é o corpo, Jesus é a cabeça. É impossível pensar num sem falar do outro, ou falar de um sem pensar no outro, porque cabeça e corpo estão ligados organicamente, vitalmente e de forma inseparável. Separe a cabeça do corpo e há a morte, com certeza. Jesus, meus irmãos, foi dado, é dádiva de Deus à igreja. Ele é cabeça da igreja e do universo. Portanto, a igreja é o corpo. Não é a organização divina, é o organismo divino. Além de ser o corpo, Paulo vai dizer que a igreja é mais uma coisa. Ela é o complemento ou a plenitude daquele, está se referindo a Cristo, que cumpre ou enche tudo em todas as coisas.
A Bíblia diz que os céus e a terra, que a glória de Deus enche os céus e a terra. Ela não está falando de panteísmo, que Deus está em tudo, tudo é Deus. Mas ela está falando da onipresença, os céus e a terra. Deus está presente em seu universo. Deus enche tudo. Ele planifica tudo, Ele completa tudo. E sabe o que é a igreja? A igreja é o complemento dele, é a plenitude dele. E essa palavra, este verbo plenitude, significa aquilo que enche o conteúdo e não o recipiente, aquilo que é enchido. A água enche o copo, é conteúdo. E o copo está cheio de água. O que enche o copo é o conteúdo, é a água, e o copo é o recipiente. Paulo está dizendo que a igreja, além de ser o corpo de Cristo, ela é a plenitude. Ela é o complemento, ela completa Cristo. É como se Cristo sem a igreja estivesse incompleto. O grande reformador Calvino, no seu comentário, ele descreve de forma poética e até romântica, dizendo assim como para um pai e a mãe, a casa está vazia, se os filhos não estiverem. O noivo sem a noiva se sente incompleto. O marido sem a esposa, ele sente que é parte, que ele não é todo. Ele não está íntegro no sentido de inteiro. Falta alguém, falta alguma coisa. Quando alguém que nós amamos não está conosco. E ele está dizendo, a igreja de Jesus Cristo é a plenitude, ela completa Cristo. Ela complementa Cristo. Cristo sem a igreja não está completo. Irmãos, é possível imaginar coisa mais sublime do que afirmar que esta igreja, ela é a plenitude, ela enche, ela completa o seu Senhor, e que o seu Senhor sem ela não está completo. A igreja, irmãos, observem bem, o corpo dele. Ele é a cabeça da igreja, mas ele também é a cabeça do universo material e do universo pessoal inteligente de seres angelicais, bons ou maus. A igreja completa o seu Senhor. Ela é a menina nos olhos dele. A igreja, Cristo sem a igreja, falta alguma coisa, é o seu povo. Por isso Jesus disse, eu vou e eu voltarei. Onde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. Há uma união tão vital, orgânica, íntima, estreita entre Cristo e a igreja. Ele não vive mais sem ela, ela não vive mais sem ele, porque ele, meus irmãos, cumpre, é a mesma palavra, ele enche todas as coisas. É ele quem enche a igreja do seu espírito, mas ao mesmo tempo em que ele completa a igreja, ele enche a igreja, ele é enchido por ela, completado por ela. Não é maravilhoso saber que isso significa ser igreja? Que a igreja é composta daqueles que foram chamados, e essa chamada das trevas para a luz, da morte para a vida, essa chamada é produto da graça de Deus, que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e que esta herança é de uma riqueza gloriosa. Ser igreja é ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Igreja significa ser aquele organismo onde o poder de Deus está se manifestando. Poder que já foi demonstrado 2 vezes, na ressurreição e na entronização de Cristo, quando Deus sujeitou tudo e todos debaixo dos pés de Cristo. Sendo ele o cabeça cósmico do universo, ele foi dado à igreja como o cabeça, o líder dela. Por isso, nessa igreja, pastor não é o cabeça da igreja, diáconos não são os cabeças da igreja. O cabeça da igreja é Jesus Cristo, é o Senhor da glória, é dele quem vem as ordens, a direção, a soberania. Ele governa a sua igreja. E Paulo, meus irmãos, vai então, para finalizarmos, dizer algo que chega a ponto de assustar, quando ele diz, no versículo 5, antes, os irmãos observem que no início do capítulo 2, está escrito assim, ele vos vivificou. Na verdade, esta primeira frase, ela não existe no grego, ela só aparece no verso 5, somente.
Os tradutores, para facilitar, não tiraram, porque deixaram no verso 5 a frase, mas trouxeram ela para o início. Mas se não tivessem feito isso, como a NVI não faz, portanto o capítulo 2 começa na NVI assim: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, e somente no verso 5 é que vai dizer: estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez sentar nas regiões celestes junto com Ele. Os irmãos estão vendo que tudo quanto Deus fez em seu Filho, Ele fez na igreja. Ele morreu, mas Deus o ressuscitou. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, e o que foi que Deus fez? Ele nos vivificou e Ele nos ressuscitou, e Ele entronizou a Cristo. E aqui Paulo está dizendo que Ele também entronizou a igreja. Portanto, a igreja agora, como povo de Deus, ela encontra-se sentada em tronos nas regiões celestes em Cristo. E se ela se encontra sentada nas regiões celestes, onde Cristo está assentado à direita da majestade nas alturas, e se debaixo dos pés de Cristo está todo o mal, onde está o mal? Está também debaixo dos pés da igreja. É por isso que ele disse: as portas do Hades, a morte, as portas do inferno, Satanás, não prevalecerão contra a igreja, porque o mal e a morte foram derrotados pela ressurreição e pela entronização. Como Cristo, como Deus também nos ressuscitou e nos entronizou com Cristo, então, meus irmãos, nós somos vencedores sobre o mal e nós somos vencedores sobre a morte. E saber disso deve nos revestir de toda a autoridade para pregar, sobretudo para o ministério que a Igreja Batista é extremamente acanhada, o ministério de libertação. Nenhum de nós deve temer qualquer situação de potestade, de casta, de principado, de pessoas tomadas por legião de demônios. Por quê? Porque a igreja foi ressuscitada, primeiro vivificada, ressuscitada, entronizada. E todo o mal que está debaixo dos pés do trono de Cristo também está debaixo dos pés da igreja. A igreja, meus irmãos, tem autoridade sobre todo o mal, e ela não pode e não deve temer o mal. Os irmãos estão percebendo a natureza da igreja? A natureza espiritual da igreja é uma igreja reinando nos céus. Se os irmãos pegarem esta frase, regiões celestes, verão que Deus nos abençoou em Cristo com todo tipo de bênçãos espirituais nas regiões celestes. É lá que Cristo reina, é lá que nós estamos reinando. É lá, meus irmãos, onde estão os principados, as potestades, nas regiões celestes. Nós estamos, a igreja tem uma natureza espiritual, e ela é revestida desta autoridade na terra sobre o mal, por conta da sua união com Cristo, porque o que Deus fez em Cristo, Ele também fez por aqueles que estão unidos a Ele. Ele o vivificou e ressuscitou e o entronizou, e Ele nos vivificou, Ele nos ressuscitou e também Ele nos entronizou sobre todo o mal e sobre a morte. Por isso, a igreja é o corpo, o organismo de Cristo, e o seu líder é o líder do universo, seu cabeça é o cabeça do universo. A igreja é de natureza espiritual, em posição de autoridade. A igreja, meus irmãos, é corpo, Cristo é o seu cabeça, e a igreja é a plenitude, é o complemento. A igreja completa Cristo. Cristo ama a igreja, não vive mais sem ela. É incompleto sem o seu povo, sem a sua igreja, que Ele comprou com o seu próprio sangue. Por isso, meus irmãos, nós como igreja precisamos nos revestir da autoridade. A coragem para servir não vem da carne, vem da doutrina, vem da verdade de Deus sobre a igreja, do que Ele fez por ela e do que ela é. Assim sendo, através destas mensagens, eu quero convocar os irmãos à ousadia espiritual, ao atrevimento espiritual, a tomarmos iniciativas, deixarmos o acanhamento, a redoma,
e sermos mais ousados onde quer que estivermos para evangelizar e para servir, porque nós somos o corpo, e essa cabeça nos lidera, e ela é poderosa.